Olá, graça e paz, louvado seja Deus. Como é importante nós trabalharmos a nossa questão da mentalidade, né? Renovarmos a nossa mente pela palavra de Deus. E hoje eu quero falar sobre como cultivar uma mentalidade próspera. Ter uma mente voltada para prosperar. Porque muitas vezes nós fomos ensinados que a prosperidade é um mal. A prosperidade em si é um mal. E nós já vimos nessa série que isso não é verdade. Por isso nós temos que renovar a nossa mente, nós temos que trabalhar a forma como nós pensamos, a forma como nós falamos e a forma como nós vivemos a nossa vida. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo diz: "E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Nós já vimos que é a vontade de Deus que seus filhos sejam prósperos. Já sabemos também que Jesus conquistou de volta a nossa prosperidade, fazendo-se maldição em nosso lugar e tomando sobre si o castigo que era nosso. Se já somos prósperos por direito, então o que falta para sermos prósperos de fato? 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, o apóstolo Paulo falando aqui sobre batalha espiritual, ele diz que nós precisamos nos levantar contra toda fortaleza, contra todo sofisma que se levanta contra o conhecimento de Deus. Aí ele diz: "E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo." A pobreza não está no bolso das pessoas, mas sim na mente, no coração e na boca delas. Nossa prosperidade é limitada à renovação das nossas mentes, pois é somente renovando-as com a palavra de Deus que vamos experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Já temos tudo o que precisamos e hoje nossa prosperidade está dependente de aceitarmos a prosperidade que Jesus Cristo já nos concedeu e tomarmos posse dela pela fé. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Paulo diz: "Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais." Então, não importa o quanto uma pessoa tenha dinheiro, se ela tiver uma mentalidade de pobreza, ela nunca será próspera. As pessoas têm que mudar seus conceitos por dentro, para que possam viver em prosperidade por fora. Pois, se você for próspero por dentro, poderá também chegar a sê-lo por fora. Então, é algo que eu e você precisamos fazer, renovar a nossa mente. E essa renovação, ela vem pelo conhecimento da palavra de Deus. Não é algo que nós fazemos de propósito. O que nós fazemos de propósito é estudar a palavra, é meditar na palavra, é conhecer a palavra. E conhecendo a palavra, nós conhecemos a vontade de Deus. E conhecendo a vontade de Deus, nós vamos quebrando os mitos, né, que muitas vezes são construídas, seja pela criação doméstica, seja pela cultura onde nós estamos. Então, é importante nós entendermos isso. O pior inimigo da liberdade é o escravo que se dá por satisfeito. E você não pode se dar por satisfeito na situação que você está, pois Deus tem, e Ele revela na sua palavra, uma situação melhor para você, independente do que você já alcançou, você pode alcançar mais. Muitas pessoas estão na pobreza por causa da incredulidade, por causa da ignorância, também por causa da cobiça e do abuso no que diz respeito ao lidar com as finanças. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, Pedro diz assim: "Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido dadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude." Então, Deus nos chamou das trevas para a luz. Deus nos chamou do domínio de Satanás e nos transportou para o domínio do seu reino. Então, é importante nós entendermos isso e, através do conhecimento dessas verdades, através do conhecimento da nossa herança espiritual, dos privilégios e daquilo que nós nos tornamos por estarmos unidos a Cristo e estarmos no reino de Deus, desfrutarmos aqui na terra daquilo que Deus tem
para nós. É conhecendo a palavra de Deus e nossos direitos em Cristo que usufruímos da prosperidade que ele conquistou para nós. Tiago, capítulo 4, versículo 2 e 3, ele diz assim, trazendo como admoestação: cobiçais e nada tendes, matai e invejais e não podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago está escrevendo aqui para os irmãos que estavam dispersos. E é interessante, mesmo no meio dos irmãos, tem aqueles que não renovavam a mente, e eles ainda estavam cheios de matança, cobiça, inveja. Estava cheio de pedidos maus, porque o objetivo deles terem era para esbanjar nos prazeres. E eu quero dizer, a prosperidade espiritual não é para nada disso. A prosperidade espiritual ela deve ter um fim proveitoso. Daí a importância de nós renovarmos a nossa mente, para que quando a prosperidade chegar, nós não esqueçamos daquele que nos prosperou. Para que quando as bênçãos chegarem, a gente não venha a se esquecer daquele que nos abençoou. Existe esse perigo. Nós vimos aqui em vídeos anteriores, Deus advertindo o povo que eles iriam herdar a terra, eles iriam habitar nela, eles iriam construir casas, mas eles tivessem cuidado quando isso acontecesse, para que eles não dissessem, foi o meu braço e foi a minha força que me deu essas coisas. Não tinha sido o braço e a força, tinha sido Deus. Então, pare de usar desculpas. Países subdesenvolvidos têm pessoas pobres e também pessoas muito ricas. O fato de você morar num país em desenvolvimento não quer dizer que você tem que sofrer e ser pobre. Se você é do mundo, está sujeito à economia do mundo. Contudo, se você é um filho de Deus, você não é do mundo. João 17,16. Jesus, orando pelos seus discípulos e também por nós, ele diz, eles não são do mundo, como também eu não sou. Diante dessa informação, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos aprender a acessar os nossos recursos celestiais. Então, de acordo com esse texto, você é cidadão do céu. A sua economia, ela é celestial. Se você crê que não pode prosperar por causa da sua nacionalidade, origem social, condição financeira e etc., então você não vai, pois a sua fé é que vai limitar o poder que estará operando. Você fica com o que você aceita. É importante nós atentarmos para isso. Marcos capítulo 9, versículo 23, diz, ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Falando a respeito do homem que chegou para Jesus e disse, Jesus, se tu pode fazer isso. Ele disse, se podes, tudo é possível ao que crê. Então aí vem a questão que nós precisamos mudar no nosso mindset, na nossa mentalidade. Nós precisamos pensar, falar de acordo com a palavra de Deus. E nós só vamos pensar e falar de acordo com a palavra de Deus se a gente crê. Para andar em prosperidade, primeiro você deve mudar o seu modo de pensar, crer e falar. Aquilo que você pensa e crê determinará o modo como você fala. Como é que você tem falado? Você tem falado incredulidade? Você tem falado necessidade, pobreza, escassez? Ou você tem falado de acordo com o que a palavra de Deus manda você falar? Lucas capítulo 6, versículo 45, Jesus diz, o homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal, do mau tesouro do coração tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. E nós precisamos encher o nosso coração da palavra de Deus, para que a nossa boca esteja cheia da palavra de Deus. Aquilo que você fala influenciará aquilo que você pensa e crê. Provérbios 18, 20 diz assim, do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Então, pare de falar nas condições naturais e aceite o que a palavra de Deus diz. Então você começará a falar de acordo com ela e desfrutará do que ela promete. Comece a declarar prosperidade na sua vida e na vida da sua família, e você começará a crer e a usufruir dessa prosperidade. Amém? Pois bem-aventurado é o homem que não anda no caminho dos pecadores,
não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Tudo quanto esse homem fizer, ele prosperará. E é isso que Deus quer para mim e para você, prosperidade. Mas para isso nós temos que mudar a nossa mentalidade. Que Deus te abençoe. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.